bocas lindas que tem sangue de Maria Bonita. O podcast está de volta e com ele mais um episódio. E um tema interessantíssimo, o racismo. O racismo ele inferioriza, deprecia, causa dor, é crime, não é nada engraçado. O racismo ele envolve relações de poder e vai tomando formas cada vez mais sutis e sofisticadas na nossa sociedade. Mas precisamos entender que o racismo e todas as suas formas de opressão têm um caráter histórico. Isso significa dizer que esse fator ódio vai tomando assim formas diferentes ao longo da história. Portanto, a pergunta que não quer calar é: até quando o racismo será pauta? E para conversar comigo, eu convidei ele, que nasceu em Cascais, tem uma agência de publicidade, é adepto do hip hop e não dispensam as boas amêijoas. Mas um ativista brilhante na luta contra o racismo. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado, é um prazer ter-te aqui para a gente debater e falar sobre esse assunto tão relevante. E aprendemos aqui um bocadinho. Obrigado pela oportunidade. Seja bem-vindo. Então, está preparado? Podemos começar? Vamos a isso. Então, explica, Pedro, para as pessoas lá de casa, qual é o papel do ativista? O papel do ativista é alertar, é educar, é reivindicar, é protestar e é lutar contra as injustiças sociais, sejam elas de que causa forem, neste caso, antirracismo. Ok. Portanto, assim, durante muito tempo os brancos eles construíram uma sociedade escravocrata, onde percebemos que há aqui uma certa estrutura que não deixa o indivíduo assim, ir em determinados espaços, não é? Tanto como é um sistema de opressão que nega oportunidades para determinados grupos em função da cor de pele e da raça. O branco aqui ele acaba tendo um lugar de vantagem, de referência, sendo o centro das atenções. Portanto, você concorda que quando se fala de cor e raça, a branquitude é falar de privilégios? Sim, é falar de privilégios, é falar de racismo estrutural, como tu disseste, porque é isso que é o racismo, ou seja, foi construído desde o início do capitalismo, talvez até um pouco antes, uma sociedade onde é preciso que haja alguns numa condição de miserabilidade para servir aqueles que estão melhor. Sempre foi assim, foi-se adaptando, mas isso não mudou. E é preciso conseguir definir logo à partida quem é que são estes. E a cor da pele foi o primeiro elemento feito para que isso seja. E por isso, ser branco em si não beneficia ninguém, mas também não prejudica. Enquanto ser negro prejudica sempre alguém. Fica mais num lugar de vulnerabilidade, muito mais né? vulnerabilidade. Sim. Portanto, de quem é que você acha que é da responsabilidade do racismo? Melhor, a responsabilidade do racismo é direcionado para quem? E se a pauta racial, ela sempre esteve presente na sua vida? Conte aqui um pouquinho para a gente. A responsabilidade do racismo é da sociedade, não é? É difícil apontar que é de uma pessoa, de outra, de um indivíduo ou de uma instituição, ou seja, ela é como um todo na maneira como as nossas sociedades estão construídas desde há muitos anos. A pauta racial surge na minha vida desde muito cedo, primeiro pela minha cor, não é? Ela identifica-me, ela é uma bandeira, ela é nação, e depois porque eu tenho características especiais na minha família, eu fui adotado por uma família branca, e por isso os meus pais adoptam-me, e mal os meus pais me adotam, a irmã da minha mãe deixa de lhe falar, e há logo uma divisão na minha família, e está só por essa questão, só por questão racial. É porque a raça, ela não precisa ser explicada, né? Sim. Já o racismo, que é o processo da raça, ela cria aqui essa tal divisão. Porque os preconceitos já são assimilados, não é? Quase desde nascença. As crianças entram neste mundo, neste sistema, e de forma mais ou menos direta vão-lhes passando as mensagens de que, olha, quem tem esta cor é isto, é mais burro, trabalha menos, merece menos, é ladrão, é isto. Ou seja, todos os preconceitos que estão associados à raça. Não é? E na sua infância, você percebia em algum momento algum apelido, alguma ofensa? Algo que possa ser partilhado? Constantemente, não é? Era o preto da Guiné, o macaco, a minha mãe... Eu já não tenho memória disto, mas alguma coisa há de estar aqui intrínseca, não é? Que a minha mãe diz que nos primeiros anos de escola chegava a casa todos os dias a chorar, porque era ostracizado, era violentado com essas agressões, mas isso é normal. Isso já aconteceu com o meu filho, com o Francisco, ou seja,
30 anos depois e isto continua a acontecer. Então você concorda que a educação aqui ela acaba sendo uma ferramenta útil no combate antirracial, certo? É mais que útil, é fundamental, não é? É fundamental educar para estas questões da igualdade, para estas questões da diversidade e para esta questão do respeito pela diferença e pelos outros. Mas não é só, porque nós podemos educar e passar estes padrões em casa, em relação a quase todos os estereótipos que há na sociedade, mas a sociedade vai vinculá-los à mesma, porque a educação não é só em casa, os miúdos vão para a escola e vão lidar com outros miúdos, vão lidar com os preconceitos que passam na televisão, ou seja, ninguém é estanque, mas em casa há um trabalho muito importante para fazer. E para você, qual a importância da questão das cotas na universidade? Ou seja, com que intuito essas cotas elas foram concebidas? Para mim é super relevante porque é uma ferramenta de aproximação daquilo que está na lei, que é a igualdade, à realidade dos factos, onde a igualdade de facto não existe. Ou seja, é uma discriminação positiva que é necessária para haver esta equiparação, que é, ok, sabemos que há uma franja da sociedade que é desprivilegiada de nascença e historicamente, há um processo histórico para trás, indivíduos negros, quer seja no Brasil, quer seja em Portugal, partem em desvantagem, e por isso temos de tentar aqui compensar, e a tentativa de compensação é se queremos que num futuro haja aqui uma situação de igualdade de ponto de partida e de oportunidades, viciar de certa forma o sistema para, ok, então vamos guardar aqui um número de vagas para pessoas racializadas para que acedam a estes lugares, porque se for uma coisa simplesmente de, ok, naturalmente vão todos competir pelos mesmos lugares, é o que acontece e a maior parte das pessoas racializadas ficam de fora desse sistema. O que você acha dessa certa normalização do racismo? O que você pensa a respeito dessa passividade? Por que as pessoas se calam? Eu acho que hoje em dia está pior que isso. Eu acho que hoje em dia as pessoas até afirmam-se mesmo racistas e houve ideologias políticas, não é, que ganharam muito impacto nos últimos anos, onde as pessoas já nem se calam, as pessoas já se afirmam mesmo. E houve até aqueles protestos quando houve as vidas importam. Sim, quando houve Black Lives Matter, quando houve Isso. tudo isso, mas depois também tens o oposto, que é quem está mais no outro espectro, racistas convictos, racistas, estou sempre a dizer que há mais racistas no armário do que homossexuais. E que estão todos a vir cá para fora. Não é? E quando tens líderes políticos em Portugal, André Ventura, no Brasil, Bolsonaro, não é? Que dão a cara para movimentos assim, como Trump nos Estados Unidos, como tantos outros por essa Europa fora, por esse mundo fora. Isso, as pessoas que estavam em casa e que tinham algum pejo em falar disso e que tinham alguma vergonha em assumir-se como tal, hoje em dia já não o têm. Hoje em dia voltou a ser bastante aceito fazer certos comentários, fazer certas interpelações. Tivemos uma deputada em Portugal, não é, que foi no próprio Parlamento foi mandada para a sua terra, uma deputada portuguesa. Isto passou a ser a norma. Pedro, a conversa está ótima, mas preciso aqui mandar uns recadinhos para minhas bombocas em casa. E para você que está acompanhando esse episódio incrível e bombástico, não esqueça de subscrever o nosso canal Arrasou, seguir as nossas redes e o mais importante, deixar o seu like, o seu comentário e apertar o sininho. E você acredita que é possível educar a sociedade e de que forma? Aí está. De várias formas. Não há aqui uma solução que seja milagrosa. Uma já falámos, que é pela educação. A outra já falaste na questão das cotas. Acho que o acesso, privilegiar e dar acesso ao espaço público, aos espaços que normalmente estavam interditados a pessoas racializadas, é muito importante. Até para que as outras e as gerações vindouras acreditem que podem ter esse acesso. Acho que uma coisa que falta muito é as pessoas brancas, as pessoas maioritárias, perceberem o que é a falta de representatividade e como é que isso bloqueia a vida de uma comunidade que nunca se vê representada em certos Causa espaços. dor, sofrimento, né, para essas pessoas. Dor, sofrimento e causa, pior que isso, a falta de ambição. A falta de alguém que olha para um lugar elevado, uma criança negra que olha para uma assembleia e acha, não vou ser deputado, isto não é para mim. Que olha para um médico e acha, não vou ser médico, não há médicos negros, eu não sou para mim. Não há ministros negros, isto não é para mim. Ou seja, causa bloqueios e causa inações e constrangimentos que vão ficar para a vida toda. E qual tem sido assim sua estratégia numa estrutura de racismo estrutural? Você acredita que é preciso resistir para existir?
Sim, a minha estratégia, que não foi muito pensada, porque estas coisas são um bocado orgânicas, não é? Eu criei juntamente com um grande amigo, o Zé Rui, um podcast, Ah, não é? sério? Que é, é muito Que mais pequeno que o teu, legal. e não é tão Sim, mas com profissa, a mesma importância. Né? para falar sobre isso, chamado O Lado Negro da Força, e onde começámos todas as semanas a dar voz e a entrevistar pessoas racializadas, mesmo não racializadas, que sejam antirracistas e das várias comunidades, da comunidade cigana, da comunidade negra, tivemos pessoas LGBT, tivemos pessoas feministas, temos pessoas também brancas, heteronormativas, mas que se identificavam e que têm estas lutas e que está E tudo... todos têm a sua Todos importância, têm né? isto Independente não da muda se não raça. tivermos, não muda É. se não tivermos pessoas de todos os quadrantes a puxar pelo mesmo. E a diversidade é tão linda, E a né? diversidade é uma grande força, uma força motriz em tudo, na criatividade, no trabalho, porque a diferença faz com que coisas que eu tenho tu não tens e vice-versa, E há essa troca, e né? acrescentamos isso. E é isso que eu acho que traz a beleza de se viver em comunidade, né? Por conta Uhum. dessa diversidade. É possível pensar a questão racial sem pensar em uma economia política? Não, é manifestamente impossível dissociar as duas. É uma afirmação política. Há quem diga que a minha cor é política. E é pela política que a transformação se vai fazer, porque é pela política que tem que ser puxada, porque precisamos de leis, precisamos de reforços, e só se muda esse sistema que está construído nesta base se mudar as políticas que são feitas. Onde há poder, há também racismo, ou seja, nas organizações sociais, nas empresas, porque esses espaços são espaços de disputa. O que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que é precisamente aí que o racismo mais se manifesta. É engraçado, por exemplo, nas empresas. Não é? Chegamos ao McDonald's e o McDonald's vai te dizer: sou uma empresa com muita diversidade. É mentira. O McDonald's não Na tem muita prática, diversidade. O McDonald's tem, nos trabalhos menos qualificados, menos remunerados, até uma sobre-representação destas comunidades, não é? De ser brasileira, de ser angolana, de ser negro. Uma sobre-representação, que é quem está mais disponível para fazer trabalhos que oferem menos. e o que você me diz se esses ensinamentos começassem nas escolas, ensinando as nossas crianças a olhar, né, essa questão do racismo? Eu acho que é fundamental que tanto em casa como nas escolas, que é onde as crianças passam mais tempo, haja essa disponibilidade para ensinar, para educar para a diferença, para dizer que ser diferente não é ser mau, nem ser pior, nem melhor, é só ser diferente. E para explicar, para se conhecer a cultura cigana, para se conhecer a cultura negra dos vários países, palopes ou não, que constituem a afro-brasileira, todas elas, é um caminho Porque essencial. quando é ensinado nas escolas há essa certa romantização, não é? Não, O que é ensinado nas escolas é horrível. Primeiro porque a história que é ensinada nem sequer é muito verdadeira. Depois porque há uma romantização de acontecimentos históricos que foram trágicos e que são passados como se fossem, não é, os descobrimentos. O Rod, que é um amigo meu, artista brasileiro, teve uma frase que para mim é icónica, que é: não foi descobrimento, foi matança. Não é? Ou seja, o que é que está por trás do descobrimento? Nós fazemos aqui uma coisa muito amoral. Foi ótimo e Portugal deu novos mundos ao mundo e foi... Ou e seja, não, a primeiro não foram realidade não foi descobrimentos, bem porque assim. não há descobrimentos quando já lá há pessoas, não é? Eu não posso chegar à tua casa e dizer: descobri, não descobriste nada, já descobriste tanto, descobriste um caminho marítimo para chegar lá. E depois foi conquista pura e simples e matança generalizada para ir buscar recursos naturais que construíram a Europa como é hoje e outros países como os Estados Unidos como são hoje. Ou seja, é romantizar isto. Ou falar de coisas tão amoralmente como... Eu lembro-me de estar na escola e falávamos de uma coisa que era o comércio triangular. Que era falado assim de uma forma muito neutra. Portugal fazia comércio triangular. Bem, uma das partes do comércio triangular eram escravos. E nós falámos como se fossem de facto mercadoria. E eu, Não pode negro, ser. nem percebia, porque não era educado para isso, que estava ali a falar da comercialização de pessoas negras. Era comércio triangular, era assim que eu escrevia nos meus textos. Andávamos escravos e vinha ouro e vinha amantes e depois isto é tudo passado assim como se fosse uma mera transação de E mercadoria e não como se fossem você, pessoas. Não é? e você se preocupa com o futuro dos seus filhos? Claro que me preocupo com o futuro dos meus filhos, é a coisa que mais me preocupa na vida. E o meu ativismo, apesar de ter começado antes deles terem nascido, intensificou-se depois de eles terem nascido, porque tenho a percepção de que
as oportunidades, as condições e as coisas que meus filhos vão passar na vida dependem muito daquilo que a minha geração estiver disposta a fazer para avançar Fazer a esta bola diferença. da igualdade e por aí fora. E o hip hop, como é que começou? Conte aqui pra gente. A descoberta Eu do... tenho que ver isso. A descoberta do hip hop começa ali na altura do sétimo ano, que é quando eu abro os olhos para esta questão. Ou seja, eu venho de um ambiente um bocado privilegiado, em função dos meus pais, por ter sido adotado, numa escola onde eu era o único negro. E depois eles tiram-me, eu venho aqui para uma zona suburbana de Portugal, para a Póvoa de Santo Adrião, e de repente eu começo a perceber aí sim que, porque mesmo sendo miúdos, aí está, ninguém tem que nos dizer que é algo sistémico. Era quando as professoras perguntaram quem é que são os meninos do SAS, que era o apoio social, não é? Eram só os meus colegas negros que levantavam o braço. Eu começo a perceber que na escola há uma diferenciação de brancos e negros não se dão. E aí a primeira vez que eu percebo, tipo, isto é um problema que não é comigo. Porque quando eu era sozinho, tu pensas, isto é um problema que é comigo, as pessoas não gostam de mim. E percebes, isto é um problema. E então, obviamente, começo-me a dar pela primeira vez na vida, não é? Com pessoas com a mesma tez que eu. E a cultura hip hop, que é uma cultura urbana, que é uma cultura antissistémica, antirracista, anti-tudo, surge naturalmente como identificação. Não é? Te transformou. Tu ouves aquelas coisas que fizeram em Nova Iorque nos anos 80, 90, ali inícios dos anos 2000, e tu percebes, tipo, pá, isto é escrito para mim, estes tipos sentem exatamente o mesmo que eu sinto, não é? Falam das mesmas coisas, Se níveis idéticos, identificou a com outras identificação, claro. pessoas. A identificação. E para finalizar, você é otimista em relação a esse futuro antirracista? Não, não sou. Não sou otimista no sentido em que eu acho que tem havido progressos, são inegáveis, nunca acontecem à velocidade que nós queremos porque nós sentimos na pele e para nós há uma urgência muito maior do que para quem legisla, do que para quem pode fazer avançar a bola. Mas não acho que seja um problema que vai acabar no meu tempo de vida, não acho que vai acabar no tempo de vida dos meus filhos, não acho que vai acabar no tempo de vida dos meus netos se algum dia eu estiver. Acho que vão havendo progressos, são curtos, também vai havendo E ainda retrocessos. bem, não é? Porque com Claro, essa liberdade de claro. expressão, as pessoas podem verbalizar aquilo que incomoda, porque quando a gente fala às vezes de racismo, as pessoas ainda ficam a se perguntar, será? Né? E só quem sabe é que passa na tela. Eu acho sinceramente, se tens de perguntar, será existe mesmo? É porque não estás a ver. Tipo, não queres ver. Porque é tão explícito que se não estás revoltado é porque não estás a olhar. Adoraria ficar conversando com você, porque você é um cara brother. Mas infelizmente nosso tempo está reduzido, tá bem? Tá bem. Espero de todo o coração muita sucesso e que tudo seja de bom para você. Obrigado, Tá. Karina. Obrigado pelo convite. Obrigada. Seja você negro, índio ou qualquer grupo racializado, saiba que vocês são sinônimos de força, de beleza, de amor, de atitude, de essência e de cultura. E não deixe ninguém dizer o contrário. Portanto, vamos valorizar e respeitar a diversidade? Tanto o podcast vai ficando por aqui. Não deixe de seguir os nossos próximos episódios, hein? Um cheiro da cá. Vocês concordam ou não concordam com aquilo que está sendo dito aqui? Olha lá, hein? Quero que vocês comentem tudo aqui nos comentários, que eu vou ver.